Saudações, meus amigos. Seguimos aqui, teremos início ao nosso curso preparatório para o exame da OAB. Eu me chamo Felipe Gonçalves Fernandes, sou professor aqui da nossa Intelecto Educação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho e vamos aqui realizar uma análise acerca dessas matérias, nos principais pontos, na principal abordagem da banca, para que vocês possam aí ter êxito no seu exame da ordem. Antes de tudo, me apresentar de forma mais detida, meu nome é Felipe Gonçalves Fernandes, sou procurador do Estado de São Paulo, com atuação na área do contencioso trabalhista. Sou especialista em Direito do Estado pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo. Então é isso, meus amigos. A nossa análise aqui vai se dar de forma bem vasta, forma bem ampla. Nós vamos tentar analisar a maioria dos conteúdos aí que podem cair na sua prova para que você saia dessa aula com o conhecimento necessário para fazer um bom exame. Lembrando aí que para o exame da OAB, você acertando as provas de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e acertando também de Ética, você já garante praticamente a sua aprovação, já deixa encaminhada. Então, veja que Direito do Trabalho ele não é complicado, ele é um direito simples, nós vamos aqui tentar simplificá-lo e tornar mais fácil a sua vida nesse exame da ordem, tudo bem? Então vamos lá. Antes de mais nada, antes de qualquer abordagem acerca do direito do trabalho, especificamente nos seus elementos mais técnicos, nós vamos tecer aqui uma pequena observação acerca dos princípios do direito do trabalho, porque são esses que vão dar a lógica, a tônica da disciplina do direito do trabalho. Então, para entender esses princípios, primeiramente nós temos que falar que o direito do trabalho ele vem para regular uma atuação, uma relação que ela é inicialmente desigual. Porque existe o empregador, que é aquele que detém o capital e detém os meios de produção, e existe o empregado, que é aquele que não tem nada, senão a sua força de trabalho para vender. Então aí, existe uma necessidade de intervenção do Estado para tornar essa relação menos desigual. Então você note que o direito do trabalho ele terá como ideia mestra, como viga mestra, a proteção do trabalhador. Então o trabalhador é sempre tratado como um hipossuficiente. Então, haverá aí uma intervenção, uma ressignificação de todos aqueles institutos tratados em direito para justamente favorecer a proteção ao trabalhador. Então, por isso, o princípio mais importante do direito do trabalho, que vocês vão ver e vai servir para tudo para vocês, é o princípio da proteção. Princípio da proteção a quem? Ao trabalhador. E esse princípio da proteção, segundo o doutrinador uruguaio Américo Plá Rodrigues, ele se subdivide em três. O princípio da condição mais benéfica, da norma mais favorável e o princípio do indúbio pro operário. Nós vamos então analisar esses três subprincípios do princípio da proteção e a partir deles já descer para a análise dos institutos do direito do trabalho. Então vamos lá. O que significa o princípio da condição mais benéfica? O princípio da condição mais benéfica, ele se refere à manutenção das vantagens, dos benefícios conquistados pelo trabalhador no decorrer da relação de trabalho. Como é que isso funciona, Felipe? Funciona assim. Se eu, empregador, tenho um empregado e dou determinada vantagem para ele, eu resolvo dar para ele uma gratificação só porque eu gosto dele, a gratificação X. Essa gratificação X ele ganha todo mês, é uma gratificação que eu dou aquilo ali simplesmente porque me agrada ele, eu tenho pena dele, da família dele, eu quero ajudar, ele tem filho pequeno. E depois, eu posso cortar essa gratificação? A resposta é não, devido ao princípio da condição mais benéfica. Segundo o qual, então, aqueles benefícios que se acoplaram ao patrimônio jurídico do empregado, eles não poderão ser retirados, entendeu? Vai ter então aí uma cláusula de não retrocesso no patrimônio individual do empregado. E para esse princípio valer, nós temos aí que analisar alguns requisitos, 4 requisitos, que é uma situação anterior válida e vigente, somada a uma situação posterior válida e vigente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele benefício que eu dei tinha que ser legal, tinha que ser um benefício que não contraria a lei, que não contraria o ordenamento jurídico, e que a situação posterior, dentro da situação posterior, esse benefício continua sendo legal. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, ele é um pouco mais genérico do que esse, mas se refere basicamente à mesma coisa, que é a inexistência de uma infração legal. Por exemplo, eu pagava o meu empregado uma gratificação, mas era uma gratificação em cigarro. Porque eu tenho indústria de cigarro, eu dava todo mês um maço de cigarro para o meu empregado. Eu posso cortar esse benefício?
Nesse caso, esse benefício pode ser cortado, porque segundo nós vamos ver lá na frente, a legislação trabalhista ela veda o pagamento in natura em bebida alcoólica ou cigarro. Então, nesse caso, por ferir uma norma legal, ainda vai ser possível cortar, e só por isso. Também existe uma necessidade de habitualidade na concessão da benesse. Então, não é porque um dia eu dei uma cesta básica para o meu empregado que eu nunca mais vou poder cortar, que eu vou ter que dar todo dia agora. Não. Trata-se de um benefício que foi prolongado ao longo do tempo. Então, ao longo de meses, de anos, eu estava dando aquela cesta básica. Do dia para a noite eu não posso mais cortar. Mas é só se ela for concedida, então, dentro de um lapso temporal, ou seja, haja uma habitualidade. Tanto que ela se dê de forma repetida, quanto se dê durante algum tempo. E, por outro lado, tem que se tratar de uma concessão voluntária e incondicionada, ou seja, não pode haver uma condição resolutiva ou uma temporariedade. Então, nesse caso, não pode justamente ser uma benesse que eu dava para ele até terminar esse ano, até ele passar no vestibular, tinha um empregado que estudava para o vestibular. Então, são coisas assim que elas têm que ser dadas sem qualquer condição por parte do empregador e também sem haver um requisito temporal. Tudo bem? Então, esse é o primeiro subprincípio do princípio da proteção que vocês vão ter que lembrar. Princípio da condição mais benéfica. Nós vamos ver que esse princípio vai se irradiar pelo ordenamento e ter aplicação em várias situações. Mas lembre sempre da regra geral aqui, que é essa. Uma situação anterior válida e vigente, um benefício dado que não contraria norma legal e um benefício que foi dado de forma habitual e incondicionada, ele vai se acoplar ao patrimônio jurídico do empregado. E essa é, então, a maior expressão do princípio da condição mais benéfica. Aí, olha uma coisa interessante, a súmula 51 do TST. Ela diz o quê? As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. No seu inciso 2, havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro, do sistema do outro. O que é que isso quer dizer então, pessoal? É justamente isso que eu estava falando. A empresa dava determinado benefício aos seus empregados, ela pode até revogar esses benefícios, mas isso só vai valer para quem entrar depois. Devido ao princípio da condição mais benéfica, quem estava antes vai manter esse benefício. Mas, por outro lado, se tem dois regulamentos coexistindo e eu escolho o A, eu não posso escolher a cláusula 1, 2 e 3 do A e a 4, 5 e 6 do B. Não é subway que eu posso somar aquilo que eu quero e que eu não quero. Se você adota um regulamento, você automaticamente está recusando aquele outro. Então, esse é o princípio da condição mais benéfica, mas ele também, você vê que não é um princípio absoluto. Ele tem temperamentos como qualquer princípio. Então, escolhi um regulamento, automaticamente recusei o outro. Por outro lado, a alteração do regulamento para, por exemplo, diminuir vantagens, ela pode acontecer, mas ela só vai valer para quem entrar depois daquela alteração. Para quem estava antes, se mantém no patrimônio individual. Então, súmula 51 do TST, a primeira observação que a gente deixa para vocês. Lembre dela que essa pode ser muito importante cair na sua prova. Seguindo adiante, temos aqui o princípio da norma mais favorável. Esse é o segundo subprincípio do princípio da proteção. O que é que esse princípio quer dizer? Quer dizer que, havendo duas normas aplicáveis àquele empregado, vai ser aplicada a mais favorável, independente da hierarquia. Ou seja, eu tenho aqui uma lei federal que dá determinado benefício, melhor do que o da Constituição. A Constituição, por exemplo, ela prevê que o adicional de horas extras ele não pode ser inferior a 50%, mas aí, via de regra, se interpreta como o mínimo dele 50%. No entanto, tem uma lei federal que dá para determinada categoria 70% de adicional de horas extras. Aí o empregador, ele vai lá e diz, não, eu vou pagar 50%, porque a Constituição fala que não pode ser menos de 50%, não quer dizer que é 70%. Mas aí, no caso, tem uma lei mais favorável, ainda, note, que hierarquicamente inferior à Constituição. Vai valer aqui, nesse caso, então, essa regra dos 70%, entendeu? Então, nesse caso, vale a regra mais favorável, ainda que hierarquicamente inferior. Mas é um ponto digno de nota, as convenções e acordos coletivos de trabalho. Porque a Constituição, ela premiou
E a reforma trabalhista veio muito nessa tônica na questão da negociação, o negociado sobre o legislado. Então você vai ver que diversas situações podem ser negociadas pelo sindicato da categoria, inclusive para deixar a vida do trabalhador pior. Ou seja, o sindicato, por exemplo, ele pode negociar, inclusive em período de crise, com a fundamentação e com todo um arcabouço legal aí tratado no conjunto, ele pode negociar, inclusive, a redução salarial. Vamos supor, uma empresa está em crise grave, como, por exemplo, a gente viu nos últimos anos, ela é uma empresa automobilística, não tem como pagar seus funcionários, e aí ela chega para o sindicato e fala, ó, sindicato, vamos lá, é o seguinte, eu não tenho mais grana, aqui está acabando, a produção está parada, os carros estão aí no pátio, a gente não tem como continuar. A gente vai ter que demitir todo mundo. E aí, será que a gente consegue aí fazer um acordo para o pessoal ganhar menos, mas pelo menos se manter empregado? Porque o maior patrimônio do empregado é o seu salário. Ele ficar sem salário, não existe segurança no desemprego. Então o sindicato ele pode, porque ele é constitucionalmente autorizado a isso, negociar com aquele empregador e até mesmo reduzir o salário dos empregados. Então veja aí que nesse caso, caso haja uma norma coletiva, que também é uma norma, ela será aplicável aos empregados, ainda que pior do que a norma legal. Tudo bem? Essa é a exceção de ouro, você tem que saber que é justamente a questão do acordo e convenção coletiva que pode trazer uma vida pior para o empregado do que aquela prevista na lei ou na Constituição. Por derradeiro, um último exemplo aqui que eu deixo para vocês é a súmula 423 do TST. Ela trata daquelas situações em turnos ininterruptos de revezamento. Ou seja, a Constituição Federal ela prevê a realização em determinadas atividades de turnos ininterruptos de revezamento de 6 horas. Ou seja, entra um grupo, trabalha 6 horas, o outro grupo já entra em seguida e trabalha 6, o outro já vai e trabalha 6, então vai em sequência. O que pode acontecer é que o sindicato da categoria ele pode negociar que esses trabalhadores, eles prestaram ao invés de 6 horas, eles trabalharam 8, porque é interessante para aquela relação. E aí, nesse caso, havendo essa negociação coletiva, não haverá o pagamento das 7ª e 8ª horas como extras. Tudo bem? Então você vê que, a rigor, ele deveria receber horas extras pela aquela sobrejornada de 2 horas a mais das 6 que ele tinha que prestar inicialmente. Mas, nesse caso, devido a uma exceção ao princípio da norma mais favorável e devido à autonomia da negociação coletiva, será possível a prestação das 7ª e 8ª horas sem o pagamento das horas extras. É isso, pessoal. Quanto a isso, mantenha em mente. Lembramos aqui também que essa norma mais favorável, ela basicamente não incidirá quando a norma em questão violar a lei. Um exemplo dessa norma que viola a lei, por exemplo, é uma lei estadual que prevê um benefício trabalhista. Por quê? Porque, segundo a Constituição Federal, é competência da União legislar sobre direito do trabalho. Então, o Estado, ainda que ele crie uma norma super benéfica para os empregados daquela unidade federativa, essa norma não valerá, porque ela tem vício de iniciativa. A iniciativa aí, no caso, é da União. Tudo bem? Então, norma que viole lei, como, por exemplo, uma lei estadual que prevê benefício trabalhista, não vale. Por outro lado, uma norma coletiva fora do prazo de vigência, porque se ela está fora do prazo de vigência, porque ela não vale mais. Assim, ela, ainda que seja mais benéfica, não vai valer também. Tudo bem, pessoal? Agora, seguindo em frente, o terceiro subprincípio do princípio da proteção é o princípio do indúbio pró-operário ou indúbio pró-mísero. Por quê? Conforme dito anteriormente, o direito do trabalho, ele trata o empregado como o hipossuficiente, como a parte mais fraca na relação, o mísero. Então, havendo duas interpretações jurídicas possíveis e razoáveis, optar-se-á por aquela interpretação mais favorável ao empregado. Porque esse princípio do indúbio pró-operário, ou seja, na dúvida quanto ao alcance da norma, opta-se pela interpretação mais favorável ao empregado. Esse é um princípio, então, de caráter hermenêutico, ou seja, um princípio de viés interpretativo. Ele incidirá quando houver a necessidade de uma interpretação mais acurada de determinada norma. As condições para ele, segundo o professor Américo Plá Rodrigues, são dúvida quanto ao alcance da norma, e aí a questão da interpretação, ele não pode estar em desacordo com a vontade do legislador. Ou seja, nos métodos concretivos de interpretação, o limite da norma é o próprio texto dela. Então, a rigor, uma norma que diz não é tal coisa, você não pode, com base no indúbio pró-operário, entender que sim, é tal coisa. Não pode ser o contrário, ou seja, não pode ir contra a literalidade da lei. Mas havendo aí
um espaço interpretativo, aí nesse caso incide o indúbio pro operário. E aí, esses foram os 3 subprincípios do princípio da proteção, mas existem diversos outros que permeiam o ambiente do direito do trabalho e tornam esse sistema tão peculiar como nós o conhecemos. Um desses princípios, por exemplo, é o princípio da primazia da realidade. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio quer dizer que não importa o que está no papel, não importa o que eu anotei na carteira de trabalho, não importa o que eu anotei no contrato de trabalho do meu empregado. O que vai valer é o que ele efetivamente fazia na minha empresa. Por exemplo, eu vou lá, eu sou dono de um hospital e eu contrato empregados para trabalharem no meu hospital. Aí eu sou muito esperto, eu não quero pagar adicional de insalubridade para ninguém. Aí eu vou lá e anoto na carteira, fulaninho não chega nem perto das áreas em que existem agentes insalubres. Aí ele, por isso, inclusive, recusa o recebimento do adicional de insalubridade. Primeiro nós vamos ver que a questão dos direitos trabalhistas eles são indisponíveis. Mas, noves fora isso, o que nós vemos aqui é que houve uma declaração de que eu não trabalhava, meu empregado não trabalhava com agentes insalubres. Só que aí, quando termina o trabalho, no curso do trabalho, esse empregado, ele ajuiza uma reclamação trabalhista contra o empregador. E aí tem todo aquele trâmite, existe uma perícia técnica na qual se identifica que aquele empregado, ele trabalhava sim com ambientes insalubres. Ele ia lá, ele pegava o doente pelo braço, o doente com tuberculose, o doente com doenças transmissíveis, ele ia lá e isso é um agente insalubre. Então, a perícia vai lá e constata. Então, aquela anotaçãozinha na carteira dele vai para o lixo, não vale nada. O que vale é a realidade. Era o que efetivamente era feito. Por isso, princípio da primazia da realidade. Agora, por outro lado, tem algumas nuances nesse princípio. Por exemplo, ele não pode contrariar lei. Como é? Eu vou explicar isso por meio de um exemplo. O exemplo que eu dou é o J296 da SDI1 do TST, que diz o quê? Que sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, cujo exercício pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, impossível a equiparação salarial do simples atendente com auxiliar de enfermagem. O que essa súmula quer dizer? Quer dizer que também não é bagunça, né, pessoal? Não é porque o cara, ele fazia lá no hospital, ele eventualmente chegava perto do doente, levava de um lugar para o outro, fazia até alguns procedimentos, não é só por isso que ele vai virar enfermeiro, para efeitos do direito do trabalho. Então, aqui essa súmula ela diz, como existe uma necessidade de uma capacitação técnica, trata-se aí, a pessoa faz um curso para conseguir trabalhar como auxiliar de enfermagem, isso vai se tornar um óbice para aquele princípio da primazia da realidade. Ou seja, aquele empregado ele pode até receber um adicional de insalubridade, ele pode até receber aquilo que incide na sua relação faticamente, mas não é por isso que ele vai se equiparar ao auxiliar de enfermagem devido a essa necessidade de qualificação prévia técnica do auxiliar. Beleza, pessoal? Então é isso, mas fique com isso na cabeça. A princípio, vale tudo aquilo que acontecia no local de trabalho e que foi provado nos autos, porque não é só alegar, tem que provar também. E outro aspecto importante é o princípio da intangibilidade salarial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o empregado ele tem o seu salário protegido. É por isso que o empregador, via de regra, ele não pode efetuar descontos no salário do empregado. Por exemplo, ele não pode pegar o empregado dele e descontar, eu emprestei R$200 para o meu empregado, emprestei em relação privada mesmo. Emprestei porque ele estava me pedindo, que eu queria ir para o show no fim de semana, eu emprestei. Aí lá no outro mês eu vou desconto do salário dele. Não, tá aqui, ele estava me devendo, eu já vou pagar o salário dele mesmo. Não pode, pessoal. Desconto em salário, a gente vai ver mais para frente, é só em situações específicas permitidas por lei. Ou seja, eu não posso simplesmente descontar porque eu quis. A lei tem que autorizar aquilo e apenas em alguns casos ela o faz. Por outro lado também, a intangibilidade salarial diz respeito aí à irredutibilidade salarial, ou seja, eu não posso reduzir o salário do meu empregado. Isso é até uma consequência do princípio da condição mais favorável, né? Eu não posso, eu pagava R$10 mil para o meu empregado, tá difícil a coisa, eu agora vou pagar 5. A gente viu que só pode ocasionalmente, por meio de acordo com convenção coletiva e dentro de alguns requisitos. Tem que ter uma crise, tem que ser uma justificativa e tem que ser temporário. Por meio de acordo com convenção coletiva, não é de esponte própria, chegar lá individualmente, eu vou diminuir o salário do meu empregado. Então aí existe essa proteção ao salário, intangibilidade salarial. Tudo bem? E só por derradeiro lembrar que se trata de uma proteção ao valor nominal do salário. Por exemplo, eu recebia
R$ 2.000 no ano, no outro ano eu tenho que estar ganhando R$ 2.000. Ah, mas a inflação foi de 20%, então tinha que ter esses 20% aí no meu salário porque eu perdi o meu valor real de compra. Não, a jurisprudência consolidada é no sentido de que essa irredutibilidade é apenas quanto ao valor nominal e não quanto ao valor real. Beleza, pessoal? É isso aí. Princípio da continuidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a relação de trabalho pressupõe-se que ela é contínua no tempo. Ou seja, eu contratei um empregado para trabalhar na minha casa por 2 meses e depois eu digo que demiti, mas ele diz que continuou trabalhando, tem aquela disputa na relação na Justiça do Trabalho, existirão aí presunções favoráveis ao empregado, ou seja, pressupõe-se que o empregado continuou trabalhando. Se ele não continuou, a prova é minha, eu que tenho que fazer. Então, esse princípio, justamente, ele faz isso, ele cria presunções favoráveis ao empregado. E é justamente isso que diz a súmula 212 do TST, que diz que o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negadas a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, nesses casos aqui citados, o empregador é que tem que provar que aquela relação se acabou, e não o contrário. Beleza? Então é isso. Criação de presunções favoráveis ao empregado. E aqui, para ver se vocês estão já esquentando para os motores aí para a OAB, nós vamos resolver uma questão para vocês verem que não tem segredo nenhum. Que isso que eu falei para vocês até agora, a gente chega aqui, bateu o olho na prova, você vai saber responder. Vamos lá. Questão do 10º exame da Ordem Unificada da FGV, que é a mesma banca que vocês vão fazer agora. Uma empresa contrata plano de saúde para os seus empregados, sem custo para os mesmos, com direito de internação em quarto particular. Posteriormente, estando em dificuldade financeira, resolve alterar as condições do plano para uso de enfermaria coletiva, em substituição ao quarto particular. Após a alteração, o empregado é contratado, passa mal e exige da empresa sua internação em quarto particular. Diante dessa situação, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, primeiro passo, ler e entender o que você está lendo. O que houve aí? Houve uma alteração do contrato de trabalho. O quarto era individual, passou a ser coletivo. O individual é melhor do que o coletivo, é mais caro. O plano de saúde que você paga para ficar no quarto individual é mais caro do que o plano de saúde que você paga para ficar no quarto coletivo. Então, o que acontece? Após esse downgrade aí na relação de trabalho, no estatuto da empresa, entrou a pessoa, ou seja, ela entrou depois da alteração. Então, vamos ver lá os itens. O empregado, então, ele pediu a internação em quarto particular. Veja você. O empregado está correto, pois não pode haver alteração contratual que traga malefício ao trabalhador, como foi o caso. Foi isso, pessoal? Não foi. Nesse caso, se ele já fosse empregado da empresa antes da alteração, aí seria correto esse item, mas a gente viu que não é o caso. Nesse caso, ele entrou depois, logo o item A está incorreto. O empregado está errado, pois sua contratação já ocorreu na vigência das novas condições, retirando o direito ao quarto particular, ou seja, item B é o correto. Viu que a gente acabou de falar? O empregado está errado, pois sua contratação já ocorreu na vigência das novas condições, ou seja, quando já era pior. Mas vamos ver aqui os outros itens, só para vocês verem como não tem segredo. Se vocês ficassem em dúvida em relação a isso, vocês iam eliminar o outro. O empregado está correto, pois as vantagens atribuídas à classe trabalhadora não podem retroceder sob pena da conquista social. Isso é aquele discurso genérico que a gente vê muito, né? A gente vê politicamente as pessoas falando e tal, mas a gente vê que na prática a teoria é outra. Na prática existem nuances e existem temperamentos. É isso que vocês estão aprendendo aqui com a gente. Ou seja, até pode sim, viu, haver retrocesso social aqui no campo do direito do trabalho, como a gente viu aí nos últimos anos. Então vê que não é nenhum princípio absoluto. E o empregado teria direito ao quarto particular se comprovasse que a doença teve origem antes de ser contratado e antes da alteração das condições do plano de saúde. Aí não tem nada a ver, né, pessoal? Não tem nada a ver. A questão de doença pré-existente, pré-efeito do plano de saúde da empresa, é outra coisa. A banca aqui, ela deu uma viajada, mas é sempre assim. Sempre tem um item que é mais viagem para você de cara já eliminar. Então tá aqui. Essa questãozinha, item B, vocês já viram que o que a gente viu até aqui agora, você já ganhava uma questão na sua prova. Já é um passo a caminho da aprovação de ganhar a vermelhinha. Agora vamos lá. Deixamos os princípios de lado e passemos às relações de trabalho e relações de emprego. Isso é o que
quando começa o funil aqui a ficar mais estreito. Vamos lá. Primeiramente, o que é relação de trabalho, o que é relação de emprego? É a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa, não. É o seguinte, relação de trabalho é um gênero das quais várias relações se difundem. Existem aí a relação, dentro da relação de trabalho, relação de emprego, que é o empregado da CLT, que é isso que a gente estuda aqui. Existe o trabalhador autônomo, existe o trabalhador avulso, existe o trabalhador eventual. Então, existem vários tipos de relação de trabalho, dentre os quais a relação de emprego é uma relação. Então, a relação de emprego é uma relação de trabalho específica, caracterizada por o quê? Segundo o artigo 3º da CLT, ela é caracterizada pela presença do empregado, ou seja, todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Tudo bem? Então vamos lá, o que é que diz o artigo 3º da CLT? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, esses são os requisitos do artigo 3º da CLT. Os requisitos para quê? Para a caracterização do empregado e, por consequência, da relação de emprego. Então, eles são basicamente pessoalidade, onerosidade, pessoa física, subordinação e habitualidade ou não eventualidade. A pessoa física, o que é que isso quer dizer? Vamos lá destrinchar os requisitos aqui para vocês. Pessoa física é justamente que quando você contrata um empregado, você contrata a pessoa. É o João, é a Maria, é o Pedro. Se você contrata uma empresa, se você contrata a Coca-Cola, se você contrata a empresa Felipe LTDA, você não está contratando um empregado, é uma empresa, porque é requisito indispensável, inafastável, que essa pessoa seja pessoa física e não pessoa jurídica. Então, pessoa física, primeiro requisito. E outro, pessoalidade, ou seja, quando você contrata aquela pessoa, você contrata apenas aquela pessoa. E é uma obrigação infungível, ou seja, se eu, por exemplo, sou contratado por uma empresa e falto ao meu emprego, eu não posso pedir para o meu primo ir no meu lugar trabalhar por mim, porque é um contrato pessoal. Eu é que tenho que arcar com todos os ônus e bônus daquele trabalho. Se for fungível, perde o requisito da pessoalidade e já deixa de ser relação de emprego. Então, pessoa física contratada com pessoalidade, mediante a prestação de salário, ou seja, onerosidade. Quem trabalha de graça é o trabalhador voluntário. O empregado, ele trabalha para receber dinheiro, ele trabalha para receber o salário dele. Se ele não receber salário, não é empregado. Tudo bem? Ah, mas o empregador tinha que pagar, mas não pagava. Aí são outros 500. Aí ele continua sendo empregado. Isso não descaracteriza seu tipo de relação. Mas o que você tem que ter em mente é que esse empregado, ele vai trabalhar para ganhar salário no final do mês. Subordinação. A subordinação. O empregado, ele é subordinado ao seu patrão. E é uma subordinação jurídica, não é uma subordinação técnica nem econômica. Por exemplo, se eu sou dono de um hospital, eu posso ser um administrador de empresa, eu posso ser simplesmente um cara rico que quis montar um hospital. Eu não tenho que saber mais do que o médico que eu contratei. Não, porque é uma subordinação meramente jurídica e não técnica. Por outro lado, se eu sou dono de uma empresa e eu quiser contratar a Val Marchiori, lá das Mulheres Ricas, para trabalhar para mim, ela vai ter que se subordinar a mim, porque a subordinação é jurídica e não econômica. Ou seja, o patrão ele pode ser mais pobre do que o seu empregado. Não é o que acontece na maioria das vezes, mas isso não é um requisito para a caracterização da relação de emprego. E a habitualidade ou não eventualidade, ou seja, aquele empregado deve prestar serviços no decorrer do tempo de forma habitual, ele deve estar sempre lá, ele deve trabalhar de forma contínua e duradoura, ele deve se inserir nos fins daquele empreendimento, ou seja, a minha tarefa, que eu vou lá todo dia, ou toda semana prestar meu serviço lá, ela é essencial para aquela empresa. E alguns autores, por derradeiro, incluem a alteridade como requisito da caracterização da relação de emprego. O que quer dizer alteridade? Quer dizer que mesmo que a empresa passe por dificuldades ou coisas do tipo, elas não vão afetar a relação do empregado, ou seja, pouco importa se a empresa está tendo lucro ou não, o empregado vai ter que receber o salário dele. Se a empresa está no vermelho ou não está, é problema dela. E aqui, meus amigos, a gente deixa uma fórmula minenônica para você. Pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade. Porsche. Todo trabalhador trabalha para ganhar dinheiro e comprar um carro. Então você lembra aí do Porsche. A gente sabe que não escreve assim, mas é uma fórmula minenônica para você.
pessoalidade, pessoa física, onerosidade, subordinação e habitualidade. POSH, POSH. Muito obrigado, é isso aí.